Olá pessoal, bem-vindos. Hoje é a nossa terceira aula de Inkscape. Eu vou mostrar para vocês como eu fiz essas artes aí que vocês estão vendo. Uma delas é a arte de capa do canal. Tenho também alguns logos e alguns efeitos, né? Efeito de brilho dentro dessa esfera. E eu vou mostrar então como é que a gente pode fazer esses tipos de efeitos usando formas geométricas, tá? Então, para começar aqui, ó, vamos conhecer as formas geométricas e as propriedades delas. Começando pelo retângulo, que eu posso vir aqui criar este retângulo, escolher a cor de preenchimento, clicando aqui na paleta de cores e segurando Shift eu posso colocar o contorno. Nesse caso o contorno está bem pequenininho, não dá para a gente ver de longe, tá? Então já vou mostrar aqui como é que a gente pode colocar esse contorno um pouquinho maior. Você vai abrir esse painel, o preenchimento e contorno, Ctrl Shift F, e aqui você pode regular o contorno, tá bom? Sempre que você criar uma forma, nesse caso o retângulo, se você segurar o Ctrl, ele vai criar uma forma perfeita. Então nesse caso ele vai criar um quadrado. Da mesma forma, se eu estiver criando aqui uma elipse, eu também posso criar um círculo, se eu segurar o Ctrl. Ele vai criar um círculo perfeito, tá? Então nós temos aqui o retângulo, a elipse, nós temos também a estrela ou polígono, dependendo da opção que você escolher aqui em cima. Ele pode ser uma estrela ou um polígono, tá? E aqui a gente também tem a quantidade de lados. Então se eu colocar 3 lados, ele vira um triângulo. Se eu criar aqui uma estrela e aumentar a quantidade de pontas aqui, ó, ele fica dessa maneira. Eu posso inclusive fazer aqui a Shuriken, né, do Naruto, de uma forma bem simples. Simplesmente pegando aqui uma esfera e colocando dentro aqui dessa forma aqui, tá? Sendo que a estrela aqui eu pinto de preto e essa aqui eu pinto de branco, tá? Já tenho a Shuriken do Naruto. Nós temos também a espiral, que é essa forma aqui. A gente pode alterar a quantidade de lados dela, clicando aqui nos controles, tá vendo? A quantidade de voltas que ela dá aqui, tanto na parte externa quanto na parte interna. Uma coisa importante da gente saber é que todas as formas geométricas elas têm controles. Então, se eu criar aqui um retângulo, observe essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha ela serve para arredondar o retângulo. Então eu posso ter um retângulo de cantos arredondados, tá? Uma coisa importante é que se você alterar essa propriedade em uma forma, na próxima que você criar, ela vai manter aquela propriedade. Então se você quiser voltar a desenhar retângulos com cantos retos, você tem que zerar essa propriedade aqui, tá bom? Aqui nós temos a largura e a altura, e aqui a gente tem o arredondamento que está sendo usado, tá? Então eu posso zerar esse valor. A mesma coisa para a esfera, quando estiver criando esferas, se eu abrir aqui o controle dela, ele vai criar tipo um gráfico de pizza, né? Ou aquele iconezinho do Pac-Man. E nota que toda vez que eu crio uma nova esfera, ele vai criar com aquela opção já configurada. Então, novamente, você tem a opção para zerar essa configuração e voltar a criar formas padrão, né? Então, basicamente é isso, tá? A gente tem várias formas geométricas aqui que a gente pode criar. E outra coisa importante é que a gente pode combinar essas formas. Então funciona assim, ó. Eu posso criar duas figuras e a partir delas eu posso criar outras formas, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui essas duas e usando Ctrl+, eu vou unir.
eu tenho união dessas duas figuras. Se eu vier aqui, ó, e dar um Ctrl menos, ele corta. Só que é importante você notar que é sempre a forma de cima que corta a forma de baixo. Então, se eu tiver aqui o retângulo por cima da bolinha e selecionar os dois aqui e der um Ctrl menos, você vai perceber então que o retângulo cortou a bolinha e aqui foi o oposto, tá? Então aqui a gente tem união e aqui a gente tem o corte, né? O Ctrl mais e o Ctrl menos. A gente também tem aqui o Ctrl asterisco, e esse Ctrl asterisco ele vai preservar a área de intersecção, tá? Que é justamente aquela área comum entre essas duas figuras. Tá vendo? Então a gente tem essa opção aqui também, Ctrl asterisco, tá? Então, Ctrl mais, Ctrl menos e Ctrl asterisco. Então, com essas informações aqui, a gente já consegue criar essa ideia aqui de layout que eu desenvolvi aqui para o canal, tá bom? Antes de vetorizar, sempre que eu pego uma imagem aqui, eu sempre gosto de deixá-la com semi-transparência, tá? Porque isso facilita na hora que eu estiver vetorizando. E nota que quando você criar uma forma, essa forma também vai ficar transparente. Então recomendo que você já coloque aqui a opacidade na forma, tá? Nessa ordem, coloca a transparência na imagem de fundo, cria uma forma e regula a opacidade para 100% de novo, para você não esquecer. E isso facilita bastante aí quando você estiver vetorizando. Então vamos estudar aqui esse layout. Isso você pode usar para um site, pode usar para um jogo, né? Pode usar para posts no Facebook, esses conceitos. Então aqui no caso dessa moldura, né, meio tecnológica, com essas linhas, não tem segredo nenhum. Eu usei a ferramenta que a gente viu na primeira aula, foi simplesmente a caneta Bezier. E aí eu vou segurando Ctrl para mim poder criar aqui uma forma com os ângulos certinhos, né? Retos e tal. Eu posso usar o Ctrl para isso, tá? Apesar que aqui não ficou, aqui eu tenho que subir um pouquinho, mas ela facilita quando eu tiver que criar aqui, por exemplo, nesse ângulo eu quero retinho aqui, ó, seguro o Ctrl, aqui eu quero 45 graus, então ele vai criando com uma precisão maior, tá? Se você segurar o Ctrl, beleza? Então essa moldura foi feita dessa maneira, não tem segredo. Agora aqui eu utilizei o retângulo de cantos arredondados. E lembra, você pode tirar o preenchimento se você clicar aqui nessa cor, nessa primeira aqui. E se você segurar Shift, você pode tirar o contorno, tá? Ou você pode mudar a cor do contorno. Se você segurar o Shift e clicar numa cor, ele muda a cor do contorno. Se eu segurar o Shift e clicar na primeira cor, que é a ausência de cor, ele vai tirar o contorno. Então eu posso ter uma forma sem contorno, ou eu posso ter uma forma com contorno e sem preenchimento. Tá? Como é o caso aqui, ó, eu tirei o preenchimento e deixei só o contorno. E aí eu venho com o controle do retângulo e deixo aqui com o canto arredondado, tá vendo? É importante regular também a linha de contorno, porque aqui ela está muito grossa, então eu posso vir aqui, ó, e dar uma regulada. Esse atalho aqui para esse painel preenchimento e contorno é o Ctrl Shift F, Ctrl Shift F, ou clicar aqui neste ícone, tá bom? E aí eu regulo aqui o contorno que eu quero. Então deixa eu ajustar aqui para ficar mais parecido com a referência, tá? Bom, a forma aqui dentro também é a mesma ideia, tá?
Talvez aqui eu tenha um pouquinho menos de arredondamento. Posso tirar um pouquinho, mas é basicamente essa a ideia. E aqui eu vou tirar também o contorno. Vou deixar só essa parte visível, tá bom? Então aqui eu tenho a meta de 1.000 inscritos. Eu atualmente estou com 300, então só tem 3 barrinhas aqui acesas, né? Um total de 10, 100%. Então minha meta é de 1.000 inscritos. E aqui tem uma dica legal que é o seguinte: você pode criar um retângulo e a partir dele eu vou criar 9 cópias, totalizando 10 formas, né? Então dou um Ctrl C, aí eu venho, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então agora eu tenho 10 formas, correto? Seleciono. Ah, deixa eu só bloquear esse objeto de fundo para ele não mover, né? Ok. Agora eu venho aqui, seleciono as minhas 10 formas, tá vendo? Tirar o contorno aqui. Aí eu venho em objeto, arranjar, e aqui eu vou colocar que eu quero uma linha e 10 colunas, tá bom? E outra coisa importante aqui é o espaçamento. O espaçamento eu vou deixar aqui em 0, tá? Arranjar, ele vai colocar uma do lado da outra, tá vendo? Vamos aumentar um pouquinho o espaçamento. Pronto, acho que assim tá legal. Não, 0.5, vamos ver aqui. Ok. Então aqui eu tenho 10 quadradinhos um do lado do outro, tá? O que eu vou fazer é simplesmente posicioná-los aqui, ajustando o tamanho deles. Tá? Ficaria mais ou menos assim. Vou regulando o tamanho. Agora, essa moldura de fundo também é um retângulo de cantos arredondados com um contorno bem espesso, né? Então, na verdade, ele é preto o preenchimento e o contorno é um tom meio azulado, tá? E aí eu venho e posiciono ele por baixo dessa sequência de cubinhos e ele ficaria servindo como uma moldura mesmo, né? Ficaria mais ou menos assim. Regular um pouquinho o contorno, porque ele está muito grosso. Então vou dar uma diminuída um pouquinho aqui. Ok? Beleza. Agora, só preciso pintar de branco mesmo e pintar aqui de verde o quanto que eu já atingi da minha meta. Então aqui a gente já tem essa primeira parte pronta, né? Agora, essa parte aqui que mostra o preview, né, dos vídeos que eu estou produzindo, eu posso fazer o seguinte. Primeiro eu venho aqui e desenho um quadrado, né, perfeito, segurando Ctrl. Agora eu vou fazer uma cópia desse quadrado e observa que o objeto selecionado eu posso modificar o tamanho dele, né, pelos controles aqui de modificar o tamanho. Mas se eu clicar uma segunda vez no objeto, não é clicar duas vezes, tá? É só clicar a segunda vez. Aí ele vai mudar para o modo de rotação. E aí se eu segurar o Ctrl e rotacionar esse objeto, ele vai rotacionar com precisão. Ele vai rotacionar de 15 em 15 graus, que é o que eu preciso aqui, tá? Então eu vou só posicioná-lo aqui e ajustar o tamanho para ele ficar mais ou menos aqui nessa posição, tá? Seleciono os dois objetos. Aqui eu posso fazer uma seleção por fora para pegar os dois, mas observa que ele acabou pegando aqui esses carinhas que eu não quero. Então uma outra maneira de selecionar seria clicando no primeiro, segura Shift, clica no segundo, tá? E assim eu pego apenas os dois aqui, ó. Agora eu vou alinhar, então eu vou usar aqui
a ferramenta de alinhamento, o atalho é Ctrl Shift A e escolho aqui centralizar tanto na horizontal quanto na vertical. Então ele vai ficar assim. Lembra daquela ferramenta de intersecção, que é o Ctrl asterisco? Eu vou usar ela agora. Então, Ctrl asterisco, ele preservou só a parte comum, né? Só essa parte aqui do meio, ó, que é comum entre esses dois. Então, novamente, ó, seleciono os dois, Ctrl asterisco, ele vai fazer esse recorte aqui, tá? Agora eu vou fazer aqui dois retângulos. Vou posicioná-los aqui, um aqui e outro aqui. Beleza. Agora selecione esses dois aqui, ó, e dá um Ctrl+. E aí seleciona esse carinha aqui e esse outro aqui e dá um Ctrl+ também. E aí eu tenho esse formato, né? Esse formato aqui, ó. Tá bom? E basta eu pegar e diminuir um pouco. Aqui eu vou segurar o Shift para ele fazer. Vou segurar o Shift e o Ctrl, tá? Para ele centralizar aqui, ó. Porque senão, ó, ele vai fazer assim, tá vendo? Se eu segurar o Shift, ele já vai centralizar, mas ele vai distorcer. E se eu segurar o Shift Ctrl, aí ele vai manter a proporção centralizando, que é o que eu preciso. Então só dou uma leve diminuída aqui e pinto com a cor branca, por exemplo, né? Então aqui eu já tenho esse formato aqui dessa parte dos ícones, né? Das miniaturas dos vídeos. Aqui eu fiz umas barrinhas em diagonal, então a minha ideia foi basicamente fazer alguma coisa assim. E eu peguei aqui um retângulo sem contorno, então seguro Shift, clico, tiro o contorno dele, né? E essas formas geométricas, se você der um Ctrl Shift C, ela se torna curvas, tá? Ela se torna basicamente uma forma que você faria com a ferramenta Bezier. Então eu posso selecionar aqui os nós da parte de cima e movimentá-los para o lado, tá vendo? E assim eu posso criar esse tipo de efeito, ó, tá? Posso puxar uma linha guia aqui em cima para me dar uma precisão maior e fazer aqui esse formato, tá? De faixas e tal. E aqui, se eu clicar no primeiro nó dessa forma, segurar o Shift e clicar no nó de baixo, eu seleciono só essa lateral, tá vendo? E aí eu posso, usando a setinha do teclado, puxar para o lado. Eu só vou puxar aqueles nós. Então eu trago eles até aqui mais ou menos. E aí essa parte que já estaria pronta, só teria que fazer uma cópia, né? Para ter esse outro lado também, tá vendo? Uma coisa que atrapalha um pouco, dependendo do que você estiver fazendo, tá vendo que ele está grudando aqui no Snap, né? Ó. Então eu posso desligar o Snap, que é essa opção aqui em cima, e aí ele vai deixar eu mover livremente, tá vendo? Ó? Então se estiver te atrapalhando, ó, você pode desligar, e aí você consegue fazer esse efeito, tá bom? Então aqui a gente já tem mais uma parte pronta, beleza? Que mais? Sim, você vê que eu coloquei umas imagens dentro aqui dessa área, né? E funciona assim. O que você tem que fazer aqui é pegar o desenho, né? A imagem que você quer colocar dentro de uma forma geométrica. Então peguei essa imagem aqui do Superman em vetor. E o truque aqui é o seguinte, ó, eu vou diminuir a opacidade, vou deixar em 50%, tá? E vou posicionar aqui mais ou menos do tamanho que eu quero que ele fique aqui dentro dessa forma, tá? Mais ou menos aqui, ó, talvez.
Acho que assim tá legal, né? Então ele vai ficar aqui dentro. Agora eu coloco a opacidade em 100% de novo, mando essa forma para baixo dessa branca. Ela tem que ser preenchimento branco, tá? Senão não vai dar certo. Então pinta de branco e deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mandar essa forma para cima e o Superman para cima também. E aí eu abaixo uma posição Superman. Então essa aqui está no topo, essa aqui está em segundo, tá certo? Seleciono os dois e aí o truque aqui é o seguinte, botão direito, aplicar máscara. E aí ele já faz, ele já coloca a imagem dentro da forma que você quis, tá? É importante em seguida, logo depois que você fizer isso, já dá um Ctrl G. E aí isso aqui já vira uma coisa só. Então é assim que funciona, tá? A gente vai colocando desenhos ou figuras dentro de formas geométricas, aplicando máscaras. E essa máscara precisa ser branca, tá? Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Sim, nós temos aqui um efeito de gradiente, né? A minha ideia é mudar esse ícone de tempos em tempos. Então aqui eu tenho um kanji aqui do Strider e eu apliquei um gradiente. Então a ideia é assim, eu vou criar aqui um kanji que eu vou inventar, tá? É só uma simplificação aqui, uma coisa rápida para a gente entender. Então, usando aqui a Bezier, fiz essa forma meio maluca aqui, né? Puxar aqui para o lado e eu vou também colocar um fundo preto para ficar mais legal o efeito, porque esse logo ele funciona bem com o fundo escuro, tá? Vou tirar o contorno e aqui eu coloquei uma cor qualquer, né? É o magenta, mas eu não vou usar essa cor, eu vou usar um gradiente. Então tem que vir aqui em gradiente, ok? Aí em seguida eu vou riscar o gradiente. Esse gradiente ele tem duas cores, tá? Eu tenho gradiente linear e tenho gradiente radial. Tá vendo? Esse aqui é o linear, esse aqui é o radial. O linear é uma linha, né? E o radial ele é um círculo. Tá vendo? É como se eu tivesse algo assim, ó. É um círculo de influência, né? E o linear, ele é assim. Então essa é a diferença. Eu vou entrar em mais detalhes sobre isso quando a gente fizer a aula de logo. Eu vou preparar uma aula de logotipos e tal, eu vou explicar melhor como funciona o gradiente. Mas aqui nesse caso, eu vou usar o gradiente linear, então eu faço um risco aqui, né, em cima do meu objeto. Aqui no meio desse gradiente eu vou clicar duas vezes, porque eu quero uma cor, na verdade eu quero três cores, tá? Então eu preciso de uma cor aqui no meio. E agora eu posso definir as cores. A cor que você quiser, tá? Por exemplo, uma combinação legal, ó, vermelho, amarelo e preto, ou um vermelho escuro. Olha a combinação interessante, né? Essa combinação é clássica, vermelho, amarelo e preto. Mas eu poderia trabalhar uma combinação monocromática, por exemplo, sei lá, azul, aí aqui um azul mais claro e aqui um azul mais escuro, né? Quero deixar ele um pouquinho mais escuro. Então também seria uma combinação legal, né? Então assim, gradiente é uma ferramenta bem importante para você fazer alguns designs, para você fazer layout, mas como eu disse, eu vou entrar em mais detalhes numa próxima aula, tá bom? Mas só para vocês entenderem o que eu fiz aqui. Esse logo é idêntico ao logo do jogo Strider, tá? Se você pegar na internet, você vai ver que é um logo
idêntico aí do jogo. Agora vamos falar sobre esses logos aqui que eu reservei, né? Esse aqui é o primeiro logo da Umbrella, do Resident Evil. Então esse logo pode ser feito assim, você cria um quadrado, segurando o Ctrl para ser um quadrado perfeito. Aqui eu vou rotacionar ele, lembra de clicar mais uma vez, um segundo clique, e segurar o Ctrl na hora de rotacionar. E aí ele vai fazer esse losango aqui, tá? Eu vou clicar mais uma vez para ele sair do modo rotação e voltar para o modo de escala. Ok? E aí eu venho aqui e escalono ele para ele ficar mais ou menos aqui, ó. Beleza? Eu vou colocar só o contorno, tirar o preenchimento para a gente ver o que está melhor, né? Ver o que está sendo feito aqui. Agora eu vou criar um círculo perfeito, né? Também segurando Ctrl. Eu vou posicionar aqui. Só que eu quero posicionar bem no meio, né? Então se eu colocar aqui, será que está centralizado? Está torto? Como que eu vou saber, né? Eu não tenho como saber. Então o que eu costumo fazer é o seguinte, eu deixo as duas formas aqui, seleciono as duas e venho em alinhamento. Então eu vou centralizar aqui na vertical, né? Na horizontal. Então eu coloco eles aqui, ó. Agora eu sei que ele está bem centralizado. Geralmente os meus alunos fazem assim, né? Eles pegam, eles puxam para cá, depois puxam para lá, e depois puxa para cá de novo, até ajustar. Mas eu sempre dou uma dica que para você fazer esse ajuste, para criar essa oval aqui, você pode segurar Shift e quando você for aumentar a escala, ó, ele vai deixar centralizado, tá vendo? Então é bem mais fácil, ó, segurando Shift você aumenta até ele ficar na posição certa. Ele já puxa para os dois lados, né? Em vez de você fazer isso manualmente. Bom, aqui já está praticamente pronto, tá? Eu só vou puxar um pouquinho para cima. Eu acho que já tá legal. Agora é só selecionar os dois e dar um Ctrl menos, ele já vai fazer o corte. Eu vou pegar essa forma e vou duplicar, vou espelhar aqui, vou posicionar aqui desta forma, vou centralizar de novo, então já tenho aqui as duas, né? Com essas duas prontas, eu vou fazer uma cópia, Ctrl C, Ctrl V, e clicando mais uma vez, rotaciono. Tudo bem? Agora selecionando as quatro, eu vou duplicar de novo e vou rotacionar segurando Ctrl novamente. Legal. Agora é só pintar essas aqui de branco. Pronto, já temos aqui o logo da Umbrella. Agora, o logo do Android, ele tem alguns segredinhos, tá? Então vamos desenhar aqui primeiro a esfera. Na verdade ela é ovalada, né? Ela não é uma esfera, não é um círculo perfeito, é mais uma oval. E agora com o retângulo eu vou fazer algo mais ou menos assim, deixar aqui e corto segurando Ctrl mais, aliás Ctrl menos. Então ele já vai fazer o corte, né? Uma semi-esfera. Aqui eu posso fazer o olhinho, né? Segurando Ctrl, faço o olhinho aqui. Posso alinhar, né? Se você achar que está desalinhado, pode alinhar. E aqui o corpinho dele é um grande retângulo, só que nota que eu vou fazer por fora aqui, ó, passando ali por cima da cabeça, inclusive, e vou fazer aqui o arredondamento, né? Na verdade aqui, ó, puxar aqui o arredondamento, tudo bem? Mais ou menos assim. Por que isso, né? Porque ele é arredondado aqui embaixo, mas aqui em cima não. Então eu tenho que fazer aqui uma outra forma para cortar.
dessa forma aqui, ó. Vou pintar para ficar mais fácil de ver. Tá vendo? Então na parte de baixo é arredondada, na parte de cima não. Então seleciono os dois, dou um Ctrl menos e aí eu faço o corte aqui do corpinho, né? Vou tirar o preenchimento por enquanto. Agora o braço, as pernas e as anteninhas é só você arredondar. Criar um retângulo, arredondar e fazer algo assim. Tudo bem? Legal. Bom, mais uma vez, né? Você pode alinhar e tal para ficar certinho. E, e o importante aqui é você juntar essas formas. Então posso selecionar todas elas e dar um Ctrl mais. E aí ele já vai juntar e fazer aqui as formas que eu preciso. Aqui no caso, eu poderia dar um Ctrl mais nesses dois para juntar eles aqui, ó. E depois dar selecionar a cabeça aqui, dar um Ctrl menos para ele fazer uma forma vazada. Porque eu não sei se esse logo é branco ou se esse logo é vazado, tá? Se eu tiver alguma coisa assim, ó, tá vendo? Essa é a diferença, porque eu posso fazer o olho perfurado ou não. Se você quiser fazer perfurado, é igual fazer como eu fiz, né? Dar um Ctrl menos, fazendo o olho cortar a cabeça, tá? Ou senão você deixa branco mesmo, aí é uma questão de você escolher. E aqui a orelhinha dele, né, a anteninha, é só fazer uma forma aqui e rotacionar mais ou menos aqui. Ficaria mais ou menos assim. E pro outro lado, né, é só você espelhar. Então fica é bem fácil, né? E é isso, né? Seleciona os dois, dá um Ctrl mais, e aí você tem aqui o logo do Android, né? Pintar tudo da mesma cor. E aqui já temos o logo do Android. Vou juntar tudo aqui, vou dar um Ctrl mais, mas poderia ser um Ctrl G também, ele já uniria. Beleza? Bom, o que restou aqui foi essa esfera, ela tem um efeito chamado efeito Aqua, que é um efeito bem bonito. Então, a gente vai fazer assim. Primeiro, segurar o Ctrl para fazer uma forma perfeita, tá bom? Vou tirar aqui o preenchimento, dar uma pequena diminuída, ok. Agora aqui eu vou fazer uma oval, aqui, legal. E aqui eu vou fazer mais uma oval, mais ou menos desse tamanho. Beleza. É isso. Agora, deixa eu puxar aqui para o lado. Eu vou desbloquear esses objetos, porque eu quero ver agora desbloquear todos. Eu quero ver as cores reais aqui, né? Legal. Então, assim, eu vou pintar, vou usar esse tom de azul, tá? Então, seleciono aqui a minha forma, aperto F7, clico na cor, tudo bem? Aqui é branco, não tem segredo, e aqui seria um azul um pouquinho mais claro, né? Essa forma aqui eu vou tirar o contorno, então seguro o Shift e clico aqui na primeira cor. E essa aqui também sem contorno. Ok, essa forma eu quero por cima, então mando lá para cima. Agora o segredo está aqui, ó. Essa forma aqui, ela é desfocada. Então eu tenho que vir, deixa eu fechar aqui esses painéis, eu tenho que vir aqui, ó, preenchimento e contorno, você vai ver que tem uma opção chamada desfoque, né? Aqui são as configurações de cor, eu vou fazer uma aula de cor também, teoria de cor, mas aqui você pode escolher a matiz, você pode escolher a cor.
a modo RGB também, tá? Falei que eu não ia falar sobre isso, mas já estou explicando. Mas aqui você escolhe a cor, basicamente. E aqui você escolhe o desfoque, tá vendo? Então eu vou dar uma desfocada aqui nessa forma, tá vendo? Ele vai fazer esse efeito aqui, ó. Aí me parece que tem também uma forma branca aqui no meio, né? Então posso vir aqui, criar aqui uma grande bolinha e pintá-la de branco, e dar uma desfocada nela também, né? De repente deixar ela com menos opacidade, né? Então posso diminuir a opacidade, tá vendo? E aí ele vai fazendo aquele efeito da aqua, né? Aquele efeito bonito, né? Então seria mais ou menos assim, tá? Não vai ficar igualzinho porque foi feito por um outro artista, provavelmente usando um outro programa, né? Me parece que tem um pouco de gradiente aqui, ela vai se tornando um pouco esverdeada embaixo. Então posso usar um gradiente também, tá? Vou usar um gradiente radial aqui. Vamos ver com o gradiente como é que fica. Então clico aqui na primeira cor, aperto F7, aí clico na segunda, aperto F7 de novo para soltar. Clico na segunda cor, aperto F7, clico nesse tom mais esverdeado, né? Então você vê que já ficou mais parecido. Eu vou tirar o contorno dessa esfera também e só vou abaixar um pouquinho essa bolinha aqui. Beleza. Quando eu estou criando efeito aqua, eu gosto de colocar um efeito no chão também. Então faria mais ou menos assim, ó. Colocaria aqui uma bolinha, colocaria ela embaixo ela tem que ficar atrás da minha esfera principal, tá vendo? Como se fosse uma sombra. E eu vou dar uma desfocada nela também, para ela ficar mais ou menos assim, ó. Acho que dá um efeito bem bonito, tá vendo? Então, eu acho que é isso, pessoal, por hoje, né? Nessa terceira aula a gente já viu bastante coisa aí pra gente praticar. A gente viu conceitos de design, né? Como usar o Inkscape para fazer layouts. Vimos também formas básicas e como combinar essas formas para criar algumas estruturas e como usar as opções de preenchimento e também de desfoque, tá bom? Questão agora de praticar, qualquer dúvida digita aí nos comentários e até a próxima. Valeu!